Voltamos com a entrevista do dia e meu convidado hoje é o advogado, professor e cientista político Bruno Irion Coleto. Doutor Bruno, prazer em tê-lo no programa. Prazer é todo meu, eu que agradeço o convite, Miron. Então, para falar um pouquinho mais do Bruno Irion Coleto, este jovem gramadense que vem se destacando no mundo jurídico, eu vou ler um pouquinho aqui o que ele vem fazendo em termos de estudo. Ele é doutorando e também mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência Política pela The New School for Social Research dos Estados Unidos, diretor acadêmico do Núcleo de Filosofia Política do Instituto Ives Gandra. Grande Ives Gandra, diga-se de passagem. Então, Bruno, você ontem participou de uma live sobre ativismo judicial. Explique para o nosso público o que você considera o ativismo judicial. Bem, Miron, de fato, ontem eu participei essa semana deste debate, promovido pelo Instituto Mises Brasil, que é um instituto que está divulgando um curso de especialização em Direito, Ciência Política e Liberalismo, do qual eu estarei integrando o corpo docente. Então, o objetivo do debate também era divulgar um pouco esse curso de especialização. Mas o ativismo judicial tem sido um tema do momento, não apenas no Brasil, como no mundo inteiro, Então, acho que esse é o primeiro aspecto a ser destacado, que se trata de um fenômeno global, A expansão do poder judiciário e a sua relevância política não é algo exclusivamente brasileiro, Nós temos características próprias desse fenômeno no Brasil, mas se trata de uma manifestação mundial. Então, o ativismo judicial, a expressão ativismo, vem da ideia de ativismo político, Então, é uma expressão um pouco pejorativa, é verdade, para criticar a atuação política, não apenas do judiciário, mas das instituições jurídicas como um todo, seja do judiciário, do Ministério Público, da própria advocacia também. Então, o ativismo judicial é isso, é um pouco a politização do direito e a judicialização da política. Em que medida esse ativismo judicial ele não é semelhante ao dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que pregam, por exemplo, o fechamento do Supremo Tribunal Federal? Eu vejo esse tipo de postura como uma espécie de reação, Assim como teve do atual governo, esse exemplo que mencionaste, formos um pouquinho na história passada do país com outro grupo político no poder, existiam manifestações similares. Então, quando o judiciário ou o mundo jurídico se coloca dentro da política, a reação vai ser política também. Então, a política aqui ela é inexorável, não há como fugir dela. Quando se entra nesse aspecto, a reação será política. Por isso que muitos juristas e filósofos do direito, dentre os quais eu até me incluo, têm uma visão crítica desse ativismo, dessa judicialização do direito, dessa politização do direito. Acreditamos que o direito deveria ser mais jurídico do que político. Você se coloca como um liberal conservador. Como você enxerga este momento de crise econômica no Brasil, no momento em que a ala política quer aumentar o Auxílio Brasil e a área econômica tenta brecar para segurar o dólar e o aumento de preço? De fato, essa expressão liberal e conservadora pode ser contraditória, Existem aqueles que entendem que são coisas incompatíveis. Eu entendo que não, Eu entendo que o conservadorismo preserva e prega o respeito a uma tradição e a valores que nós temos na nossa sociedade, enquanto que o liberalismo prega uma sociedade bem instruída, com uma constituição sólida, com instituições funcionando. E aí vem a instituição do mercado também. Então, precisamos de um país estável, Precisamos de instituições sólidas. Então, todas essas alterações ou propostas que são feitas oportunisticamente, e isso não é este exemplo, ou um exemplo, é recorrente na nossa história política, elas
atrasam, né? Elas demonstram uma fragilidade institucional do país. E todos nós aqui, brasileiros, que somos responsáveis por fazer instituições mais sólidas. Acho que esse é o nosso grande desafio, o desafio da nossa geração, e de todos nós compreendermos que, para uma sociedade mais livre, mais justa, mais igualitária, precisamos, de fato, ter instituições sólidas. Deixar bem claro que esse tipo de populismo barato não é privilégio desse governo, mas de todos os governos, pelo menos das últimas 3 décadas. Nesse sentido que eu acredito e tenho dito, que precisamos pensar a instituição, né? O governo tem que ser da instituição, né? E não das vontades transitórias de quem está exercendo o poder, né? O exercício do poder político, seja pelo poder executivo, seja pelo legislativo, seja pelo judiciário, que tem acontecido muito também, ele deve ser por meio das instituições, buscando aquilo que a gente chama de bem comum na ciência política, né? Visando não interesses patrimoniais individuais ou eleitoreiros ou de qualquer monta particular, mas sim interesses que venham somar para toda a sociedade brasileira. Doutor Bruno, você acha que a atual polarização política do país deve continuar no ano que vem ou há chance de uma terceira via? Eu acredito que existe chance de uma terceira via, sim, apesar de eu não acreditar tanto assim que ela vá se consolidar, tá? Por quê? Não é uma vontade política minha ou a minha posição eleitoral, mas eu acredito que o nosso sistema eleitoral, do modo como ele está constituído hoje, com foco nas redes sociais que polarizam o debate, com um sistema com inúmeros partidos e eleições proporcionais para deputados no estado inteiro, elas geram este tipo de polarização. Então, a polarização não é tanto uma representação da vontade das pessoas, mas sim consequência de um sistema político eleitoral. Por isso eu tenho defendido e gosto muito da ideia do voto distrital, porque eu acredito que o modelo eleitoral induz o resultado. E no nosso momento e as regras eleitorais que nós temos têm induzido esse tipo de radicalização e polarização. Dr. Bruno Irion Coleto, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, um forte abraço a todos. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 19h, aqui na Gramado TV. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado um dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas, é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Sicredi. A gente dá valor para o seu futuro.